Agora tem um detalhe, viu, Danilo? É preciso que o Ceará Sporting Clube, aí vai direto também do seu setor, que é comunicação, é preciso que o Ceará abra para uma transparência maior em virtude dos problemas acontecidos não apenas agora com o Mário Sérgio, mas desde a época do René Simões. Há algumas decisões esdrúxulas tomadas em Porangabuçu e a torcida fica do lado de fora e a imprensa também sem saber o motivo. Por exemplo, René Simões chegou aqui, mal tinha chegado, foi dar uma entrevista, afastou Adilson, afastou um bocado de gente. Afastou. Qual o motivo? Não explicou, ficou por isso mesmo, ninguém sabe qual foi o motivo. Chega o Mário Sérgio, bota 12 afastados para colar. Não quer. Qual o motivo? Também não deu explicação. Eu acho que você tem uma torcida, como você mesmo está dizendo, uma torcida extraordinária como a torcida do Ceará. É preciso que o camarada chegue aqui para treinar o clube, diga, olha, eu vou afastar fulano, Beltrano e tal, por aquilo outro. Estava bebendo, não tem boa disciplina, tal, não tem condição técnica, qualquer coisa assim. Mas você chega, afasta 12 profissionais, né? Sem dar nenhuma explicação. Nenhuma. Quer dizer, ficou todo mundo aí sem saber o que foi que houve. Não, ele só trabalha com 25 jogadores. Isso aí é informação dada por ele mesmo. Entendeu? O grupo dele de trabalho são de 25 jogadores. Inclusive, a gente tem a estreia de Jean Carlos, de Vicente, o Reina, ainda está faltando a regularização profissional dele por ser estrangeiro. Mas não foi dada explicação sobre o afastamento, nem a torcida merece saber. Por exemplo, eu não posso chegar simplesmente num clube e dizer, eu vou trabalhar com 25, não quero esse grupo aqui. E a satisfação que a torcida tem que ter, por exemplo, Eric Flores, um jogador que vinha atuando, inclusive jogou com São Paulo fazendo gol, de repente não presta mais. O que foi que houve? Tem que dizer. Tem que dizer. O Erivelto, um jogador profissional que foi campeão, inclusive, aliás, subiu com o Ceará com o Fabrício, né? Chegou, foi afastado sem nenhuma explicação. Então eu acho que é preciso abrir mais um jogo, chegar e dizer. Aí vem, o Ceará vai viajar, a equipe sai aqui da televisão para ir trabalhar, chega lá, todos os jogadores estão proibidos de dar entrevista. Proibido de dar entrevista num país democrático como o nosso, de gente que defende a liberdade de imprensa, de expressão, de tudo, não é? Fica uma atitude feia, antipática. Vamos escancarar, abrir para um relacionamento melhor, porque aí a torcida fica sabendo se o Eric Flores foi porque o comportamento dele não era adequado com a disciplina do clube. O fulano de tal foi, aí resultado, tudo bem, a torcida fica por dentro da história. Adilson foi afastado, o ídolo, foi afastado na época do René Simões, até hoje, eu que trabalho na imprensa, até hoje, eu não sei porquê. E a torcida também não sabe. O caso do boiadeiro, né? O caso do boiadeiro. O caso do boiadeiro, então vamos abrir para informação clara, transparência, que eu acho que é melhor para o Ceará. Mas você há de confiar uma coisa, cada treinador, ele tem uma forma de trabalhar com a imprensa e com jogadores. Por exemplo, o PC Guzmão não queria o Boiadeiro como lateral direito dele, apesar de ter sido, certo, um dos grandes lançadores de bola em área ano passado, mas era um jogador que não estava dentro dos planos dele. E está voltando agora o Boiadeiro? Não, aí eu não posso dar essa informação porque eu não a tenho, certo? Mas me diga uma coisa, ô Danilo, me diga uma coisa, só para eu tirar uma dúvida. Treinador Mário Sérgio, qualquer um outro, não Mário Sérgio, qualquer um outro, trazido para comandar o Ceará Sporting Clube, chega aqui para assumir o cargo. No primeiro momento, afasto 12 profissionais. Daqui 12 profissionais, não quero, certo? Alguém passou informação para ele, alguém, porque ele vem de lá, não sabe. Quem foi que passou essa informação? Não, isso aí, as questões do departamento de futebol, eu não posso dizer porque eu não estou dentro do departamento de futebol. É por isso que as coisas estão acontecendo. Mas assim, existem alguns jogadores que foram afastados por indisciplina, certo? Por indisciplina, e que a gente prefere, como clube, certo? Não colocar isso porque o jogador, ele tem oportunidades como o próprio Lopes. Eu vou dar um exemplo que todo mundo sabe, certo? Foi claro para todos que estavam aqui em Fortaleza, durante o Fortal, as festas que o Lopes estava indo. Quem trouxe o Lopes foi o Paulo César Guzmão. Paulo César Guzmão disse que traria o Lopes, mas que deixasse que ele, certo, colocaria o Lopes nos trilhos, né?
O que ocorre? Não aconteceu isso. O PC foi embora, o Lopes continuou. Agora, é norma do clube não colocar isso, por quê? Porque existem outros clubes, é um profissional, certo? Então, se você coloca na imprensa que jogador indisciplinado não vai, é uma norma do clube não fazer isso, Tom. A gente prefere, certo? Ficar, no caso... Como mas aí gera um prejuízo muito grande, sabe por quê? Gostaria de dar uma opinião. Você quer uma opinião? Quero, porque eu acho que a decisão, o futebol tem que ser mais aberto, mais claro, como o Tom Barros falou. Porque essa decisão de preservar, você falou que são profissionais. Existe uma equipe por trás, que existe vários profissionais que podem se queimar por irresponsabilidade de um jogador que se diz profissional. Aí não tem condição física, culpa do preparador físico? Como é que vai provar isso? O preparador físico pode provar hoje cientificamente quem é que tem condição física ou não. Tanto que o técnico hoje competente, ele pergunta ao fisiologista, ao profissional de educação física, quem ele pode escalar. E o profissional vai dizer, por que pode escalar? Isso aqui tá bem, aguenta 90 minutos. Aí tem jogador que, infelizmente, não se cuida como atleta e te chega na televisão, na imprensa, que eu tenho condições de jogar 90 minutos. Ele não tem. Mas existem vários profissionais por trás disso que podem estar se queimando porque a gente quer preservar um outro profissional que é o jogador de futebol. Existem profissionais de nível superior, né? Que existe conselho como a odontologia, como a medicina, como a educação física, que às vezes são queimados indiretamente por um cara que eu vou preservar o jogador, mas não preservo a minha equipe técnica. Hoje então acho que se é profissional, ganham muito bem, tem que se comportar como nós temos que mudar esse perfil do jogador profissional. É por isso que a preocupação do conselho com a base. Nós temos que estar profissionais que se preocupam com a educação do futuro atleta. Ele vai jogar futebol, quer deixar a escola, eu sou diretor de uma escola pública. É uma preocupação grande, ele vai com uma escolinha, não vou mais estudar. Aí a família chega lá e diz, não, pode deixar de estudar. Será que ninguém estuda, por exemplo, a estatística do futebol? O Brasil nunca chegou na universidade, nem entre os 4 semifinalistas. Nunca. Porque o nosso atleta de futebol, ele não quer ir para a universidade, porque acha que vai ganhar muito dinheiro, vem numa camada social menos privilegiada, algum salário melhorzinho, ele se acha que não vai parar de jogar e não prepara o homem para o futuro. Por isso tem preocupação da base. Tem que dizer que aquele menino que ele tem que estudar. O futebol, a carreira é muito curta. E quando ganhar o dinheiro, saber utilizar aquele dinheiro. Mas quem chega no Ceará Sporting Clube hoje sabe como é que está a situação de todo jogador, porque nós temos equipamentos de ponta para fazer teste de fisiologia. Então o próprio Lucas Oaks, que é o fisiologista, passa, Tom, para quem chega no Ceará, como é que está a situação física e técnica de todo jogador que está no grupo. Eu não estou falando especificamente de Ceará, estou falando do futebol brasileiro em si. Porque quando tem um ídolo que não cumpre a parte dele profissional, aí quer se esconder o que foi que houve, por que ele não está jogando, né? É preparação física, é odontológica, é médica, é clínica, ninguém sabe. Ele tem que ser uma coisa mais aberta, para mostrar quem é profissional, para poder, o outro clube está interessado, vai levar um profissional que realmente se cuida, que é um profissional realmente na concepção da palavra. Tá certo. O Denise, mensagem do telespectador. Olha aqui o Tomás de Oliveira fala assim, a insatisfação do torcedor, né? Que a nossa zaga antes era bem organizada, um bloco de defesa, e hoje em dia está uma das mais desorganizadas. Então isso está sendo frustrante para o torcedor, que antes tinha um orgulho de uma defesa bem formada. E o que ele vê nesses últimos jogos, não podemos mais falar sobre isso. Danilo, parece que pela manifestação que vai chegando aí, parece que há insatisfação de o Mário tentando adaptar o Ceará para um outro modelo, sem o tempo suficiente para treinamento, está conseguindo desarrumar o que estava arrumado, sem arrumar o que precisava ser arrumado. Não, mas arrumou. O Ceará fez 4 gols em 2 partidas. Quando é que aconteceu isso? Não era e tomou quantos numa partida? Tomou 2 na partida. Então arrumou na frente, desarrumou atrás, quer dizer... Mas conseguiu 4 pontos em 3 jogos. Eu queria contribuir da seguinte forma. Mas você não vai querer dizer de menosprezar o trabalho do PC Guzmão, não. De jeito nenhum, é absoluto. Não, porque você deu a entender, Danilo, que houve gol de sorte, disse que o gol do menino foi impedimento no gol que ele fez com o Atlético, gol do Washington. Aí eu fiquei assim na dúvida se você estava querendo desmerecer o PC Guzmão. De jeito nenhum, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que existem momentos e momentos diferenciados, certo? Se a gente tivesse no esquema dele, será que a gente continuaria pontuando da mesma forma quando o Ceará já tinha sido estudado? Eu coloco isso porque a torcida do Ceará, algumas pessoas ficam clamando pela volta de alguém que se foi.
Entendeu? E que, se for, está no outro clamando pela volta de perseguição. Você no estádio ontem. Mas não tem condição de voltar agora. Mas é isso que eu digo, que é momento de reflexão. A gente tem um novo treinador, esse treinador é uma pessoa competente nos padrões de Série A do futebol brasileiro, certo? E a gente tem que começar a apoiar e não ficar vaiando na primeira partida que o cidadão está treinando no clube. Danilo, isso é inadmissível. Pegando essa palavra que você falou, reflexão, eu acho que nesse momento o comportamento da torcida é uma reação a alguma coisa. Então o que o Ceará, a diretoria, tem que ter é identificar o porquê. E parece que isso está muito claro, que esse comportamento da torcida vem uma reação ao comportamento fora de campo do treinador e na própria escala do time. Então tem que ver porque como o Lima falou, o Ceará é do povão, do povo, e o povo está afastado, quer dizer, não tem as informações necessárias. Então, daí esse comportamento do treinador é que está causando essa insatisfação, a própria escalação. Então a diretoria tem que refletir um pouco em cima disso, porque não é de graça, a reação da torcida tem a sua razão. Então tem que buscar sanar esses problemas. Vamos agora ver, antes, mais uma mensagem, eu vou ver o VT do jogo do Ceará Sporting Clube, né? Continuando aqui, então, Daniel Aguiar, né? Ele comentando sobre o Estevão Soares, o antigo treinador, ele foi humilde e deu continuidade ao trabalho de PC Guzmão e teve a infelicidade dos atacantes não conseguir converter os gols. Agora, ele já falando de Mário Sérgio... Só um parênteses aí, é de se destacar também, Tom Barros, que durante a Copa do Mundo os outros times se prepararam, os outros times se organizaram, contrataram, Fluminense, Palmeiras, todo mundo, e o Ceará ficou meio dormindo nos louros da vitória. Eu acho que isso aí foi uma consequência de que também os resultados não foram certo, bem. Lima Júnior. Agora que eu ouvi aqui foi o horário, rapaz, pelo amor de Deus, ainda tem quantos intervalos, meninos? 23, o Danilo começou a falar, rapaz. 23 e 43. Tá na hora de fazer o intervalo, vamos fazer? Tem quantos intervalos aí, só para eu contar? Só tem um, então vai você. Deixa eu continuar aqui, Toquio. Então, do Daniel Aguiar, continuando a mensagem dele. Ele comenta do Mário Sérgio, desmontou o que o time tinha de bom. E para falar a verdade, ele tem dúvida se ele sabe realmente o que ele está fazendo. Danilo, rapaz, as mensagens não estão muito favoráveis mesmo ao Mário Sérgio, não. O Mário Sérgio vai ter que dar a volta por cima, preparando esse time do Ceará. Tá entendendo? É o que eu digo, que isso aí pode estar servindo de aprendizado, tá certo? Agora é o seguinte, ele tem a forma dele de jogar, ele deve colocar, existem jogadores para estrear. A torcida tem que ter paciência nisso. O que eu vim aqui comentar, Tom, é sobre a questão de reflexão da forma como a torcida está agindo. E em relação ao que o Lima Júnior falou, todos os times se prepararam, mas ninguém consegue passar da gente. Passou quem? Internacional, o Santos, agora o Atlético Mineiro. Hoje, o Vanderlei Luxemburgo, com salário altíssimo, perdeu dentro de casa para o Palmeiras, do Filipão, que perdeu de 3-0 do Atlético de Goiânia. Certo? Então as coisas não são tão fáceis e tão óbvias como se imagina, não. Nós continuamos ainda na 7ª posição, estamos com a mesma pontuação do Cruzeiro, que é Libertadores. É uma posição honrosa, isso sem dúvida é uma posição honrosa. A posição do Ceará é boa e ninguém está contestando isso aqui, não. O trabalho que foi feito, o Ceará tem um elenco. O problema é que o Ceará tem um elenco para continuar nessa situação, numa boa posição, e estão desarrumando o time. A torcida está vendo isso, o problema é esse. O Ceará tem jogadores, tem até melhores jogadores agora com a entrada do Magno, com a volta do Geraldo. O Reina voltando, Então o Ceará tem como ajeitar lá no ataque. E por que mexer naquilo que está certo? Time que se ganha não se mexe. Por que mexer na defesa que estava tão bem?